Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos irmãos em Jesus, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sintam-se abraçados pelos trabalhadores dessa casa. Nós vamos pedir para que os portadores de celulares possam colocar no vibracal ou desligar, por gentileza. E vamos passar para a nossa amiga Delma fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é número 20, Vigiando. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo, Filipenses 4:8. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos desta forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita do permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma no ângulo em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias do nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo; aos mais doentes, mais socorro, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Neste momento, convido a todos a elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, para mais uma vez agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais acerca do teu Evangelho, para aprendermos um pouco mais a
rogamos, amado Mestre Jesus, iluminar a cada irmão e irmã que aqui se encontram presentes. Que todos sejam envolvidos por seu imenso amor. Abençoai também o expositor da noite. Que possamos sair daqui mais harmonizados e ricos em conhecimentos. Que as tuas bênçãos de paz se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, nós habitualmente agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar a transmissão ao vivo desse estudo da noite. E quem vai falar para nós hoje é o nosso irmão Marcos, lá da Federação Espírita, aqui do nosso estado. E o tema dele é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Um assunto bem profundo. Vamos ficar atentos. Então, Marcos, é contigo. Bem, boa noite. Com muita alegria, com muita satisfação que a gente retorna a esta casa e que a gente possa conduzir, obrigado, o trabalho da noite de hoje, apresentando de forma tranquila, segura, e que possa também, da parte dos ouvintes e daqueles que estão assistindo em todas as mídias possíveis, essa exposição, possam acessar os assuntos que aqui vão ser tratados de forma também tranquila e harmoniosa, ou seja, quando o nosso pensamento está em sintonia com o texto, com a ideia apresentada. Nossa ideia é apresentar esse tema passando por esses 5 tópicos, né? Os conceitos básicos que dão sustentação para a gente trabalhar a ideia da influência oculta dos espíritos sobre o nosso pensamento, o que são influências, a questão do pensamento e da vontade, que é uma questão de sintonia e que viabiliza e explica toda essa influenciação, e os recursos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, desde o cristianismo primitivo, daquelas ideias básicas que Jesus nos deixou sobre o orar e vigiar, e também um recurso espetacular que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas várias possibilidades de utilização no nosso dia a dia. Como conceito básico para a gente situar e alinhar e nivelar as informações que a doutrina nos apresenta, nós poderíamos colocar 4 ideias, 4 conceitos que resumem bem todas as máximas doutrinárias. O primeiro dele é que todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Então, todos nós, a princípio, fomos criados iguais, simples e ignorantes, em alguma instância, em algum momento, lá no passado remoto, e vamos, a cada encarnação, seja nesse plano entre encarnados, seja no momento entre encarnações, vivendo no plano espiritual, vamos tendo a oportunidade de nos diferenciarmos pelo esforço pessoal em aprender, em absorver conhecimentos e colocá-los em práticas. Mas, de uma maneira geral, todos que estão encarnados nesse mesmo fórum, aqui, nesse mesmo planeta, nesse mesmo momento, estamos em situações muito similares, em termos de bagagem moral, em termos de bagagem intelectual, com pequenas variações no esforço pessoal nessa encarnação por trabalhar a mais ou a menos determinadas virtudes. Uma outra premissa, um outro conceito básico,
é que o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então esse conceito também é importante, mostrando que, de uma maneira comum a todos, né, essas várias encarnações vão nos oportunizando melhorias, convivências, reencontros, na sua maioria, e principalmente por estacionarmos, por vivenciarmos experiências em diferentes segmentos sociais, ora com bastante recurso, ora com recurso nenhum, ora numa condição privilegiada de educação, de instrução, ora numa situação bem limitante, mas em todas essas instâncias, em todos esses segmentos, tendo a oportunidade de trabalhar as nossas virtudes, né? Porque a cada segmento desse oportuniza uma série de possibilidades. A riqueza, assim como a pobreza, né? As diferenças de gênero, a diferença de situações sociais, ora no poder, ora subordinado, todas essas condições dão oportunidade para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, as nossas condições morais. Um outro conceito básico, muito afim com o assunto da noite, é que no período entre reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Todo conhecimento apresentado pelas grandes correntes filosóficas, religiosas, vem através dessas comunicações, algumas explícitas, outras de forma mais sutis, mas todo conhecimento vem da espiritualidade, ou seja, daqueles espíritos que estão momentaneamente entre encarnações ou que não necessitam mais reencarnar nesse mesmo nível que nós nos encontramos, porque estão à frente nesse processo evolutivo e utilizam da capacidade que todos nós temos, alguns de maneira mais ostensiva, outros de maneiras mais sutis, que é esse dom, essa capacidade de percebermos uma comunicação extracorpórea, essa sensibilidade que todos nós temos e alguns de maneira mais efetiva de ouvir, de perceber, de intuir o contato desses irmãos do plano espiritual que estão sempre comunicando com a gente. Na verdade, o tempo todo eles estão em comunicação. Por isso que temos e adjetivamos como guia espiritual, o anjo de guarda, aquele companheiro que fica ao nosso lado e que tem essa tarefa, enquanto desencarnado, de nos auxiliar nesse processo evolutivo. E ele, muitas das vezes, nós o percebemos nesses diálogos internos que muitos de nós o têm, né? Quando percebemos que alguma voz dialoga com a gente no nosso pensamento, nas nossas reflexões. E o quarto conceito é que o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Então os espíritos deixam claro que Jesus é o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta. Ele, assim como nós, porque ele não veio modificar lei nenhuma, passou por todos esses estágios que ora estamos passando. Sentou em alguma cadeira, tal qual estamos sentados hoje, fez exposições, tal qual estamos fazendo hoje, em outro orbe, em outro planeta, no mesmo estágio que estamos hoje. E que nesse planeta e nos posteriores foi evoluindo na sua capacidade até chegar à condição de espírito superior ou espírito puro e nessa condição receber a incumbência de administrar, de administrar um orbe, um planeta. E hoje ele é o responsável e é aquele que governa o planeta que habitamos. É Jesus, o Espírito que nos recebe, que nos abraça e nos acolhe e permite que exercitemos nessa encarnação e nas diversas que vamos passar por esse planeta a tarefa de ajudá-lo nesse processo de crescimento do mundo material que habitamos, porque tudo evolui, não só nós evoluímos, como também do ponto de vista moral, enquanto espírito, mas também a matéria evolui. E esse conceito deixa claro
que tudo isso está formulado, está vinculado à lei de progresso. Se existe uma fatalidade na nossa existência, é progredir. Todos nós estamos progredindo, quer queiramos ou não. Quando a gente teima em não avançar, entendendo esse avanço do ponto de vista moral, quando teimamos em não avançar, vem a dor nos recolocar de novo no caminho, e seguindo o caminho vamos atrelados às leis divinas na evolução necessária. Visto esses conceitos, a gente pode partir para a questão das influências. O que são influências? Ação ou efeito de influir, ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outras. Influxo, influência do poder sobre o indivíduo, capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Também poder, prestígio ou autoridade que alguém usufrui numa determinada sociedade ou num outro âmbito qualquer. E de uma maneira mais direcionada ao nosso tema em questão, influências espirituais, ação entre espíritos, não importando se estão encarnados ou desencarnados, dá-se através do pensamento e da vontade. Então, influência nós estamos a todo momento vivenciando. Hoje a mídia é muito poderosa nesse sentido. A mídia, da maneira geral, todas as formas de mídia, né? Estamos no trânsito, tem um outdoor ligado aqui, ele está nos julgando uma ideia que a gente olha, mesmo que seja ligeiramente, e grava aquele conteúdo, né? É uma influência que alguém que estuda muito bem essa questão do informe, da passagem de uma comunicação, utiliza. A televisão, o cinema, todos os recursos utilizam com muita competência a questão da influenciação. Jogam ideias e a gente sonha com aquele produto, acorda de manhã, vai comprá-lo, nem sabe por quê. Mas, se for perceber, ele apareceu ao longo, entre novelas, entre filmes, de várias formas, apareceu aquela mensagem nos induzindo a um efeito, a uma ação. Da mesma forma, nos influenciando uns aos outros, de formas positivas, outras vezes negativas, e não é diferente a influência do plano espiritual sobre nós, porque também são mentes pensantes que estão aí em atividade constante e que estão irradiando esse pensamento que, por sintonia, nós capturamos e somos sensíveis àquelas irradiações. Assim como também a gente influencia aquele que não está mais entre nós. Esse caminho é mão dupla, né? É muito comum, né, em situações de grande sofrimento, de perda, por exemplo, o companheiro aqui morreu, desencarnou, está no plano espiritual, diante de uma nova realidade, ainda confusa, ainda diante daquela situação não recordada da última vez que experimentou, e os familiares, aqueles que estão aqui, estão vinculados mentalmente nele, pensando, chorando, lamentando, influenciando do ponto de vista mental com as nossas sensações, com as nossas dores, com as nossas vibrações. Então, influências acontecem em todas as mentes, de mente para mente, não importa em que situação corpórea essa mente esteja, se esteja ela vinculado a um cérebro físico, a um corpo físico, esteja ela vinculado a um corpo espiritual. Então eles deixam claro que é através do pensamento. Os espíritos nos falam que pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É o meio onde os espíritos utilizam para transferir as suas ideias, transferir a sua vontade. E a vontade é o atributo essencial do espírito, do ser pensante. A vontade é uma alavanca que o espírito utiliza sobre a matéria alimentar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vão sendo assim transformadas. Ou seja, tudo que existe, tudo que está aí do ponto de vista físico, iniciou pela vontade, através de uma ideia. Para existir esse espaço que está aqui, alguém idealizou. Para existir uma cadeira que estamos utilizando, um óculos, uma roupa, alguém idealizou, pensou sobre isso primeiro, depois transformou isso num objeto. Então, tudo que existe inicia no campo do pensamento. E a vontade é que determina, que polariza esse pensamento. Que o pensamento, como toda onda eletromagnética, está aí disponível. Nós estamos aqui banhados hoje por um excesso de onda eletromagnética.
quem está com celular está irradiando onda eletromagnética. Quem está aqui envolto nessas lâmpadas está recebendo um banho de onda eletromagnética. O Sol, que até então estava aqui diretamente nesse lado do planeta, estava irradiando e bombardeando a gente com onda eletromagnética. Continuamos recebendo essa onda eletromagnética vinda da Terra. E o nosso pensamento, nosso cérebro, emite onda eletromagnética. A nossa mente não para de, em atividade, emitir onda eletromagnética e, por ser conseguinte, também receber. O que altera, o que faz com que uma onda seja sensível a uma influência maior ou menor é a vontade. A vontade é que polariza esse pensamento, é que dá energia direcionada a esse pensamento. Então, pela vontade, os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, direcionam, criam, mentalizam, fazem com que as coisas aconteçam. Para uma compreensão mais efetiva desse fenômeno, a doutrina espírita apresenta, que eu vou mostrar de uma forma bem ligeira, o conceito de matéria e espírito. Então, Deus a todo momento cria elemento espiritual e elemento material. O elemento material, ele é imponderável, aquele que a gente não mede, não consegue medir ainda, conferir, ou é ponderável, aquele que a gente conhece, que tem definições mais exatas ainda. O ponderável a gente pode chamar, aí são os átomos, a matéria inorgânica, a matéria orgânica, os sólidos, os fluidos, tudo que está à nossa volta que a gente visualiza com sentidos, com 5 sentidos, que a gente pondera, pesa, ou se não vê com 5 sentidos, acredita pelas experiências da física, da ciência, que existe aquela matéria. Por exemplo, agora nós estamos todos banhados em matéria. Entre nós, o ar que nos rodeia, do qual respiramos e que faz com que o som chegue até o ouvido de cada um, é matéria. Então nós somos aqui todos mergulhados em matéria. Tal qual o peixe dentro do mar, nós somos aqui dentro desse ambiente aéreo, né? Mas que é matéria. Então todos nós estamos envolvidos em matéria, o tempo todo. E tem aquela matéria mais imponderável, que os espíritos nos trazem e falam que o fluido universal, o fluido cósmico universal, o fluido espiritual, o perispírito, a energia que é manipulada pelos espíritos, são tipos de matérias não ainda percebidas plenamente pela ciência, mas que vem pesquisando e vem buscando compreender esses níveis mais sutis de matéria. E do ponto de vista do elemento espiritual, ele se manifesta como princípio inteligente, como mônada, como alma ou como espírito. A diferença de um para o outro é o nível de complexidade. Então, o que nós estamos falando hoje aqui? Que o espírito que está ali acentuado manipula o fluido espiritual, essa matéria que está aí mais sutil, e através dessa matéria produz todos os fenômenos que estão à nossa volta, inclusive o corpo físico que eles se apresentam, o corpo espiritual que eles se apresentam, assim como o nosso corpo físico também. Nosso corpo físico é feito de quê? Da matéria desse planeta. Quando a gente desencarna aqui e vai ter a oportunidade de encarnar em outro planeta, nós vamos usar a matéria de um corpo de um outro planeta que vai ter as configurações referentes às matérias disponíveis naquele planeta. Isso é tão interessante que a nossa constituição física, do ponto de vista químico, é a mesma da Terra onde estamos, não poderia ser diferente, né? Já não falava no Novo Testamento que do pó nós fomos criados do barro, né? E do barro vamos voltar, ou seja, nós fomos criados fisicamente, a nossa constituição física é dos elementos materiais do planeta que estamos. Por isso nos alimentamos das substâncias que esse planeta gera, né, para manter a proporção atômica necessária para a nossa saúde. Quando a gente altera esse nosso arranjo químico, a gente adoece. Da mesma forma o planeta. Quando ele altera determinados arranjos, porque o homem vai lá, tira um tanto daqui e leva para outro lugar, ele se reage a isso, gera um vulcão, por exemplo, e traz substâncias que estão lá no fundo para fora, fazendo com que aquela terra que estava lá depauperada, empobrecida, agora com novos minerais fique mais rica, para mais alimentos fornecerem para gerações seguintes.
que normalmente as gerações que vivenciam o vulcão sofrem muito com isso, né? Mas dessa maneira a natureza se apresenta, e é assim que elemento espiritual e elemento material, ambos evoluindo, se beneficiam desse contato tão necessário a cada encarnação. Então os fluidos espirituais que estão disponíveis em todo o universo são a atmosfera desses seres espirituais, são elementos onde eles tiram os materiais sobre que operam, são o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, né? E também são o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Assim como o som que sai da caixa chega até o nosso ouvido e só chega até o nosso ouvido porque o ar propaga esse som, né? Quando a gente vê um filme de ficção científica que cai uma chave lá da estação orbital e faz um som, o filme está mentindo para a gente, porque lá é tão rarefeito o ar que você não escuta o som. Não há como a gente escutar o som de um objeto chocando com o outro no universo, fora dessa gravidade que a gente está, por conta de não ter essa quantidade de estrutura material, que é esse ar que nos rodeia, que possibilita que o som se propague como acontece aqui agora. E dessa mesma forma, o fluido espiritual, que é essa matéria mais sutil, é o veículo do pensamento, né? Por onde flui o pensamento que chega à mente de cada um de nós e sai de cada um de nós também. Então os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Para eles, o pensamento e a vontade é como se fosse a mão para os encarnados. É através do pensamento que eles vão criando os objetos. Dessa forma, né, fica mais perceptível a gente entender uma série de fenômenos que acontecem aqui entre nós, entre o plano dos encarnados e também entre o plano dos desencarnados ou no mundo espiritual. Por exemplo, nessa obra, Emmanuel, ou melhor, o Consolador, Emmanuel apresenta essa questão, respondendo essa questão, sobre os bons e maus pensamentos. Os bons e maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Os Espíritos respondem: os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então deixa claro que existe um recurso através da oração e da vigília, ou seja, da auto-observação, que mantém uma certa segurança sobre o nível de influenciação de bons ou maus pensamentos, que faz com que a gente tenha essa carcaça eletromagnética, essa proteção por conta da hora que a gente emite o bom pensamento, a hora que a gente está em vigília ou quando estamos nas nossas preces, né? O bom pensamento, por exemplo, produz sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Então, quando a gente emite um bom pensamento, quando entramos numa reunião de irradiação, vibrando pelas lideranças, vibrando por aqueles que estão doentes, vibrando por aqueles que estão sofrendo, estamos irradiando o melhor que temos através do pensamento, e a espiritualidade realça essas sensações, essas vibrações, e faz chegar até o necessitado essas energias positivas de corrigenda, de melhoria do ser. Então isso permite que, através de uma boa visualização, de uma boa vibração mental, de bons pensamentos, a gente mantenha esse equilíbrio, essa harmonia tão necessário para a nossa existência. Os maus pensamentos, em contrapartida, são os de natureza inferior, podem afetar o seu objeto em identidade e circunstância quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Ou seja, emitir um mau pensamento ou receber um mau pensamento tem a ver com sintonia. Se eu estou vinculado àquele que está emitindo um mau pensamento, por estarmos ambos, na mesma vibração, aquele pensamento desequilibrado chega até mim. Da mesma forma, se por conta de débitos do passado, que também é uma forma de vínculo,
toda vibração deletéria, toda vibração negativa, por nossa invigilância, vai chegar até aquele que foi o objeto da vibração do pensamento de quem emitiu. Também é natural que quem emitiu, como toda energia positiva ou negativa, como todo pensamento equilibrado ou desequilibrado, quem emite é o maior beneficiário daquilo que emite. Se ele emite bons pensamentos, ele também está se cercando de boas vibrações. Se emite um pensamento desequilibrado, ele é o primeiro a destonificar, a desequilibrar-se por conta das ideias que está gerando. Mas sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina que opera a execução do seu desígnio de equidade com misericórdia e sabedoria. Ou seja, nada acontece por acaso. Se hoje estamos numa situação de desequilíbrio, estamos mal, não estamos bem, isso tem vínculo com a nossa forma de pensar e agir. Se entendemos isso, compreendemos isso, passamos a utilizar desse conhecimento a nosso favor, ou seja, vinculamos as leis divinas e por conta disso oramos, modificamos a nossa forma de pensar e de agir, esse campo vibratório muda e qualquer energia que alimentasse aquele desequilíbrio para de operar sobre nós. É da nossa natureza, por força do planeta que estamos, estarmos ora numa situação positiva, ora numa situação negativa. Não existe entre nós, nesse plano onde estamos encarnados, um espírito perfeito. Estamos encarnados aqui porque somos espíritos perfectíveis, tendendo à perfeição, nos esforçando dia a dia, a cada momento, para sermos um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, errar e acertar. E por conta desses erros e acertos, ora estamos emitindo pensamentos equilibrados, ora estamos emitindo pensamentos desequilibrados. O que vai nos dar a segurança de estarmos sempre o mais tempo possível numa situação de mais conforto, de mais harmonia, é a nossa vontade. É a nossa vontade de acertar, de melhorar, de se esforçar. E algumas possibilidades, algumas ferramentas que são colocadas à nossa disposição. Para a gente ter um exemplo sobre essa questão do pensamento, para a nossa reflexão, alguns exemplos interessantes. Um deles, que é muito marcante naqueles que estudam, que leem as obras de André Luiz, né? Na obra Nosso Lar, de André Luiz, no capítulo 23, em que André Luiz vai observando, vai conhecendo o planeta que ele está, né? A colônia que ele está, né? Aquela nova colônia, ele vai vendo uma série de situações, uma série de quadros, uma série de construções e de ambientes que são ideações, né? São idealizações, são mentalizações criadas pelos espíritos desencarnados, né? Que vivenciaram aquela experiência e construíram um exemplo como esse, que é apresentado pela psicografia do Chico Xavier em 1945, ele deixa claro que essa cidade, naquela época, já tinha 1 milhão de habitantes. Uma cidade num plano paralelo, se a gente pode usar esse termo, a cidade do Rio de Janeiro, e nesse ambiente, esse local já tinha 1 milhão de desencarnados em estágio, muitos deles de preparação para uma nova reencarnação. Mas todo aquele ambiente que ele vê, inclusive esse aeróbus, esse transporte que ele faz, e todo aquele ambiente são criações mentais criadas, fixadas naquele plano pela necessidade daqueles seres que ali habitavam. Um outro texto muito interessante está no livro Voltei, onde no velório do Frederico Figner, que ele se apresenta como irmão Jacó nessa obra, ele tinha sido uma liderança espírita, uma pessoa de muito contato no meio social onde vivia à época, e no velório dele, como muitos velórios que aconteciam e acontecem até hoje, as pessoas, em vez de ficar ou em silêncio ou em prece, fazem aquele social, né?
Então, naquele social de conversar, começa elogiando o morto, depois começa a falar mal da vida dele, cria todo um clima de extremo desequilíbrio para um ser que está num processo de transição. Então, ele estava sofrendo por conta disso. Vai chegando um carro de companheiros da casa espírita que ele trabalhava, no caso da Federação Espírita, e a espiritualidade avisa para eles o nível do ambiente que está lá dentro. Então pede para que eles façam uma prece. E eles dentro do carro fazem uma prece, dirigindo aquela prece para o equilíbrio do companheiro que tinha acabado de desencarnar. E ele sente isso. Então ele relata nessa obra o benefício que fez para ele, aquela vibração dirigida que de certa forma auxiliou a ele passar por aquela fase de desligamento de uma forma mais tranquila, menos dolorosa e menos ruidosa, que infelizmente ainda é uma prática muito comum nos velórios, na prática de se despedir de alguém, né? Um outro exemplo interessante está nessa obra Pensamento e Vontade, onde o Ernesto Bozano ele relata que os grandes romancistas, ele cita aqui dois, o Dickens e Balzac, ficavam às vezes obsidiados pela visão dos personagens que eles idealizavam, a ponto de verem diante de si como se fossem personalidades reais. Muitos autores de novela, autores roteiristas de filmes e documentários falam isso, né? Muitos desses autores de novela atuais, eles comentam que quando um personagem morre, né, e não mais aparece na novela, aquilo é um despreendimento dele, que muitos daqueles personagens ficam habitando o apartamento do autor, ficam ali convivendo no plano mental dele, e é normal isso, né? Muitos até são bem reais, né? E é tão comum isso que muitos atores vivenciam essa experiência de fazer personagens mais marcantes, principalmente aqueles onde o ódio coletivo de quem assiste descarrega uma energia sobre ele. Eles passam por um processo de adoecimento quando não estão prontos plenamente para lidar com essa questão, que eles têm que estar se desvinculando do personagem que fazem para não sofrerem o assédio e as irradiações mentais que o público, de uma maneira geral, faz. Alguns até envelhecem, sentem, ficam doentes, adoecem por conta disso. Então a questão do pensamento ele é muito mais interessante de avaliar e de conhecer do que muitas vezes uma visão superficial apenas, né, sobre o tema. Qual o recurso que a doutrina espírita nos apresenta? Desde Jesus, fica claro, Jesus já falava sobre isso, que a oração e a vigília são recursos espetaculares de proteção dessas vibrações deletérias, vibrações negativas que possam atingir. Então os espíritos falam que a oração é a melhor proteção contra todo tipo de influência negativa, além de aumentar nossa sintonia com o alto e nos tornar mais suscetíveis às influências e aos bons conselhos de nossos espíritos protetores. Não estamos bem, entramos em oração, mudamos o nosso campo vibratório e por conta disso acessamos mais facilmente aqueles espíritos que já estão numa vibração superior e dessa forma nos sensibilizam e mantêm um ambiente mais tranquilo em nossa consciência. E a vigília que Jesus nos falava era vigiar não o outro, né, mas a nós mesmos, nossos atos, palavras e pensamento. Como é que a gente faz isso? Através do autoconhecimento, que é a grande proposta da doutrina espírita. Se existe um tema que a gente pode sintetizar, todo o objetivo da doutrina espírita se resume nisso, no autoconhecimento. Está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que é um dos idealizadores dessa obra, deixa claro que toda essa informação, todo esse conhecimento que está sendo colocado à disposição, através de Kardec, só tem um objetivo, nos dar condições para que através desse conhecimento a gente possa se conhecer melhor e pelo autoconhecimento a gente possa ajustar o nosso caminho. Que ninguém faz um ajuste, uma melhoria de algo que não conheça, né? Eu, para poder arrumar a minha casa, eu tenho que saber onde estão os objetos, o que eu vou fazer em cada situação. Da mesma forma, minha casa mental. Para poder ajustar minha casa mental, eu tenho que conhecer quais são as minhas tendências, quais são as minhas percepções, o que me irrita,
o que me dá alegria, onde eu estou em sintonia e com quem eu estou em sintonia, né? Dessa forma, e a doutrina nos dá essa condição, através do estudo, através da prática, da caridade, de servir, de apoiar uns aos outros, a gente vai, no autoconhecimento, pouco a pouco, vai verificando as nossas tendências, né? Que sistema de crenças e valores nós temos e o que devemos fazer para alterar aquilo que impede o nosso avanço do ponto de vista moral. Então, cultivar o hábito diário da oração é para o espírito encarnado um verdadeiro escudo, uma proteção contra as más influências, ao passo que também ajuda e muito na evangelização das entidades necessitadas que conosco caminham, né? E o que é óbvio, né? Só estamos em sintonia com alguém. Se não estamos bem, estamos em sintonia também com alguém que não está bem. Se eu passo a fazer uma oração, essa oração é distribuída com todos aqueles que estão em sintonia com a gente. E isso é a melhor contribuição de caridade que podemos fazer para aqueles que estão próximos a gente nessa jornada encarnatória, sejam encarnados e sejam desencarnados. Então, com essa prática, contribuindo para a evangelização de espíritos desencarnados e para a nossa própria evangelização. Uma outra prática espetacular que a doutrina nos traz é o Evangelho no lar. Ou seja, pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que traz toda a moral do Cristo, de uma forma muito bem explicada, com várias instruções da espiritualidade para cada tema vinculado àquilo que o Cristo apresentou, e lendo, comentando parte dessa obra, a gente vai tendo a segurança de estarmos acessando, estarmos nos alimentando do ponto de vista intelectual com assuntos, com temas que são enriquecedores para a nossa condução de encarnados aqui, para a nossa vivência. Então, a prática do Evangelho tem sido, ou o culto do Evangelho, como alguns autores falam, tem sido recomendado, tem sido uma colaboração da espiritualidade espetacular para a harmonia não só nossa, mas do grupo familiar do qual pertencemos. Então, como é que ele faz? Semanalmente, em companhia de toda a família ou daqueles que quiserem participar, é que cada um leia um trecho do Evangelho, ou melhor, na prática do culto do Evangelho, que a gente possa se reunir, ler um trecho do Evangelho, fazer observações sobre aquele trecho, num horário definido, num tempo definido, semanalmente. Ou, como ele está propondo também, diariamente, ler um trecho do Evangelho ao se levantar ou antes de dormir, que são momentos que a gente está se colocando para novas perspectivas, né? Ao acordar diante das realizações da vigília e ao se preparando para dormir diante das projeções mentais que nós, enquanto espírito, que não somos o corpo vai ficar descansando ali na cama, nós, enquanto espírito, podemos inclusive vir para cá, que aqui toda madrugada tem atividade no campo espiritual, né? Vocês vão vir aqui de madrugada, não vai ter nenhum encarnado aqui não, mas vão ter vários desencarnados que estão aproveitando dessas energias que estão aqui disponíveis, estudando, aperfeiçoando, né? Trabalhando e planejando melhorias para a humanidade. Então, projetar, se deslocar para cá, também vai ser extremamente benéfico. Também pode ser feito da mesma maneira, abrindo o Evangelho ao acaso. Como não existe acaso, né? Com certeza vamos abrir em alguma mensagem que vai ser extremamente útil para a nossa condução, para a nossa vida. E dependendo da situação, do drama pessoal que estejamos vivendo, é recomendado até ler em voz alta um trecho que abriu naquela situação de estar vivendo uma depressão, uma situação de grande conflito íntimo. Abre um trecho e lê em voz alta, que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, nós vamos fazendo uma indução positiva. Ao lermos um trecho, vamos ouvir a nossa própria voz, passando aquela mensagem. Isso vai auxiliar-nos a buscar, iniciar um processo de reflexão. Então, a leitura do Evangelho, bem como na oração, são momentos que nós nos abrimos para receber as intuições e as influências dos bons espíritos, dos espíritos protetores que nos acompanham.
é a nossa proteção contra as más influências que estamos todos sujeitos. E no caso do Evangelho no Lar, ele é muito simples. É uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecidos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Hoje cada vez mais necessária, tão necessária para o nosso grupo familiares ter a oportunidade de orar em conjunto. Participantes, todas as pessoas integrantes do lar, inclusive as crianças e eventuais visitantes. Não é porque tem alguém visitando que a gente não vai deixar de fazer, a gente convida. Se a pessoa quiser participar, vai se beneficiar desse momento, se não, em outra oportunidade. E qual é a finalidade do estudo do Evangelho? Primeiro é a gente poder estudar uma obra de maneira programada, quando se propõe que vai estudar um parágrafo por semana, por exemplo. Criar o hábito do estudo evangélico da oração em família também é um grande benefício, uma das grandes finalidades desse estudo. Higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. E isso é comprovado. As pessoas que passam até essa prática percebem as diferenciações que vão tendo no seu ambiente. E essa irradiação é uma contaminação positiva que vai chegando nos nossos vizinhos, no ambiente à nossa volta, porque tudo isso, todos se beneficiam dessas boas intenções. E tem como finalidade também fortalecer os laços da afinidade familiar, porque o grupo que se propõe a fazer isso com regularidade vão estreitando seus laços, tendo oportunidade nesse estudo, colocar aqueles pontos positivos que a mensagem estudada nos traz, tendo cuidado para não fazer uma lavagem de roupa, porque às vezes a gente corre o risco do estudo evangélico, traz um tema e o tema a gente já faz o vínculo da toalha molhada no centro da cama, da criança que largou o sapato onde não deve. Não é esse o objetivo, O estudo do evangelho é para trabalhar as questões de ordem morais. E podemos e devemos trazer para aquele momento até situações do dia a dia, buscando pensar, porque o Evangelho e tudo isso que nós estamos estudando aqui não se desliga da nossa vida. Não existe essa sintonia entre a vivência religiosa, a vivência filosófica, moral, científica da obra espírita e a nossa vida diária. Se houver esse distanciamento, então nós estamos vivendo um mundo esquizofrênico. A vida e todo o conhecimento que está sendo colocado à nossa disposição pela doutrina espírita é para ser praticado e aplicado no nosso dia a dia. Então trazer situações experimentadas, vivenciadas, seja de matéria de jornais ou vivenciadas por nós mesmos, naquele contexto do assunto estudado, é extremamente rico e aproxima o grupo dessa vontade de perceber que podemos, com esforço, com entendimento, começando pelo intelecto, pela forma de compreender determinado assunto, melhorarmos e mobilizarmos nossas energias para uma vida melhor. Então, o que a gente queria apresentar, de certa forma, é esse contexto, destacando que essa influência, que a gente colocou oculta, dos espíritos sobre o nosso pensamento, cada vez mais vai ficando claro que não é tão oculta à medida que a gente vai se conhecendo melhor. Ela é oculta, ela não é compreendida plenamente quando estamos aí à mercê das forças, quando estamos atrás do trio elétrico, como diz a música. Para onde passar a música, a gente vai atrás sem questionar, sem discutir, sem avaliar se aquele conteúdo, se aquela informação tem profundidade. A doutrina nos propõe, como já disse, o autoconhecimento. À medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai aprofundando, questionando, porque faz parte do aprendizado questionar, e tudo que eu trouxe aqui hoje é a minha forma de perceber esse assunto, o correto, o sensato de cada um que queira aprofundar nesse assunto é buscar nas fontes citadas e estudar e ter a sua percepção dessa questão, mas o que a doutrina nos apresenta é através do conhecimento que ela coloca, nos dá ferramentas para que a gente, se conhecendo melhor, possamos perceber essas influências, porque influências vão estar acontecendo o tempo todo.
a todo momento a nossa antena psíquica está recebendo mensagens. Percebê-las vai ser a diferença à medida que vamos nos conhecendo. À medida que a gente vai se conhecendo melhor, vai dizendo, opa, essa ideia não é minha. Eu conheço as minhas ideias, por mais que eu não goste delas. Tem ideias que são recorrentes, que vêm nos acompanhando há anos e anos da nossa existência, mesmo que a gente não goste delas. Outras aparentam ser novidades, outras vêm pelo esforço que estamos fazendo por melhorar. E nesse esforço, na mudança, na revisão de valores, aparecem ideias que são enriquecedoras, que são transformadoras. Mas, de uma maneira geral, os Espíritos deixam claro que a potência do Espírito perfeito que todos nós temos vivencia dentro da gente. Toda a sabedoria colocada pelos grandes mestres, todo o conhecimento que Jesus colocou e aquele que ele deixou para colocar a posteriori, estão disponíveis potencialmente dentro da gente. Isso é tão verdade que não existe nenhum ser encarnado ou desencarnado que não sabe quando erra e não sabe quando acerta. Até o mais criminoso que fala, eu fiz porque alguém falou para eu fazer, ele sabe que errou. Então o erro e o acerto são experiências, aquilo que é benéfico, aquilo que a gente chama de bem ou de mal, são faces de moedas que estão dentro da nossa existência. Cabe a cada um, pela percepção, pelo esforço que faz, avaliar que vibrações são essas, que influências são essas e de que forma eu posso alterá-las, modificá-las. As ferramentas estão aí, O orar e vigiar, o estudo do Evangelho como grande recurso de apoio. Quer eu faça esse estudo sozinho, quer eu faça em família, quer que a minha família seja eu sozinho, que eu faça eu sozinho. Mas, de qualquer forma, é um recurso que está aí disponível a todos de uma maneira prática, fácil e que tem um impacto, um efeito extremamente importante, comprovado na existência de todos. Então, que possamos, na noite de hoje, através dessa reflexão, que nos possibilita pensar sobre a questão das nossas influências que recebemos e também das influências que fazemos, porque todos nós estamos influenciando alguém, somos observados, tem sempre alguém, seja encarnado ou desencarnado, que nos vê como exemplo. Isso é importante a gente atentar. Tem sempre alguém que nos olha e fala, eu quero ser igual aquela pessoa ali. Ela é a minha referência. E é importante a gente pensar sobre essa responsabilidade que temos. E a nossa forma de agir, de pensar e de falar e de expressar vai sensibilizar aqueles seres que têm na gente uma percepção de liderança. Então, atentos para essas questões, com essas observações, possamos daqui para frente, cada vez mais, que todos nós já o fazemos com certeza, nos esforçar para que a nossa vida possa ser, nesse período tão pungente que estamos vivendo da nossa existência, possa ser como os Espíritos têm colocado para todos nas mensagens mais recentes, que estamos vivenciando hoje o momento da atitude, um momento que não dá somente para chegar aqui e falar, que falar, fazer isso que eu estou fazendo aqui é a tarefa mais fácil que tem, tá, gente? Só estudar um pouquinho, ler e apresentar. Vivenciar esse conteúdo é que é o grande desafio. E hoje nós somos demandados pela espiritualidade, na fase atual que o planeta está passando, para sermos de fato, nessa fase da atitude, sermos de fato o Evangelho vivo, nas nossas ações, na nossa forma de agir, de proceder, que possamos ser aquele que silencia na hora exata, para não prorrogar ou não continuar um processo de desequilíbrio ou de agressão, que possamos ser aquele que traz a mensagem de paz e de harmonia tão necessária no contexto do universo que vivemos, que possamos aquele que irradia nas suas preces,
nos seus momentos de silêncio, paz, tranquilidade, harmonia entre os seres, para que os ambientes de ódio, de dificuldade sejam amenizados, porque se existe hoje conflito, se existe hoje guerra, se existe hoje contenda entre irmãos, é porque todos nós estamos alimentando pelo nosso pensamento esses desequilíbrios. Nós não estamos sozinhos, separados de ninguém. Se hoje tem um conflito no Oriente Médio, se tem um conflito na África, se tem uma doença desequilibrando os seres, isso tudo são consequências da contribuição de cada um de nós, pelo que irradiamos, pela forma como lidamos com nossas pulsões, com as nossas vibrações. Se buscamos a paz, se buscamos o equilíbrio e a harmonia, vamos irradiar isso para o planeta à nossa volta, que cada vez se faz muito necessário. Então eu agradeço a atenção de todos e que possamos seguir ao longo dessa semana com essas vibrações de paz, de tranquilidade e com pensamento mobilizado para essas realizações que são cada vez tão necessárias e fazem parte do nosso progresso moral. Hoje estamos vivenciando a melhor encarnação nossa de todos os tempos. Todas as anteriores foram piores do que essa, porque estamos vinculados à lei de progresso. Que possamos projetar a nossa próxima encarnação, e já estamos fazendo, através dos nossos atos, da nossa forma de agir, que possamos projetar uma reencarnação melhor, com a nossa contribuição, que possa ser com muito mais vigor, com muito mais potência na evangelização do ser, na contribuição com Jesus para a implantação do reino de Deus na Terra, que é a grande proposta do Cristo e que Ele espera, com o esforço de cada um de nós, quando Ele convida a sermos co-arquitetos desse processo, que a gente possa dar essa contribuição na nossa vivência íntima, na nossa vivência diária, principalmente junto aos nossos semelhantes mais próximos, que é com eles, com a nossa família, com quem come sal com a gente há muito tempo, que é aquele que nos dá a oportunidade de mostrarmos de fato o quanto cristianizados nós estamos, o quanto estamos nos esforçando para sermos um pouco melhor. Ok? Obrigado. Nós agradecemos ao Marcos pelas elucidações da noite. Vamos passar para a nossa amiga Delma fazer a prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, neste momento, fechar os nossos olhos e, harmonizado como estamos, agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai amado, Jesus querido, Mãe Maria Santíssima, Bezerra e sua equipe de amigos abnegados que acompanham e dirigem os trabalhos desta casa. Agradecemos por todas as oportunidades, agradecemos pela bênção da reencarnação, agradecemos, Senhor, por esta casa que nos recebe com tanto amor e carinho, escola e hospital, que nos ampara em nossas fragilidades, que nos socorre, que nos permite esse intercâmbio entre os dois mundos, entre a espiritualidade. Pedimos a Ti, Pai amado, que esteja conosco sempre, que nos fortaleça para que possamos, a exemplo do Cristo, que possamos, com o exemplo do Cristo, com os ensinamentos que Ele nos trouxe, colocá-los em prática, que possamos, Pai amado, praticar todo o bem, todo o amor, toda a caridade que se apresentar e que for possível em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esta noite, pela espiritualidade amiga que se fez aqui presente, assistindo e amparando. Agradecemos pela palestra, pelo trabalho maravilhoso que nos trouxe o nosso irmão,
que possamos, Senhor, esclarecidos, continuarmos a nossa caminhada, aproveitando cada ensinamento aqui recebido, cada bênção aqui recebida. Pedimos a Ti, Pai querido, que nos despeça com a Tua paz, com o Teu amor, que nos leve até os nossos lares e que também, Senhor, derrame sobre todos os irmãos aqui, encarnados e desencarnados, as Tuas bênçãos misericordiosas, que possamos nos sentir fortalecidos e possamos seguir, Senhor, hoje e sempre, na Tua paz e no Teu amor. Que assim seja.